parasitas são moradores bem antigos aqui do planeta, mas para que eles sobrevivam, eles precisam invadir outros organismos para que possam se multiplicar. Por termos muitas vezes contato com eles, principalmente através de alimentos e bebidas, é importante de tempos em tempos sabermos fazer desparasitação. Mesmo assim, muitas pessoas ficam na dúvida por que a desparasitação é tão importante. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia e é um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje vamos falar sobre os parasitas, os famosos vermes que causam as verminoses e que muitas pessoas estão com parasitas e não fazem ideia, porque já acham que os sintomas são de outras coisas. E para algumas até mesmo é um tabu ficar falando sobre parasita, como se elas estivessem podres por dentro, mas não é isso. Parasita é normal e está aí, então é melhor não fecharmos os olhos e entendermos se estamos com eles ou não e ajudarmos o nosso organismo. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai ao ar aqui no canal. Assim você fica ligado a essa comunidade para falarmos sobre saúde. E vamos então para o que interessa, vamos conversar sobre os parasitas. Os parasitas, como eu falei anteriormente, existem vários que podem invadir o nosso organismo e, dependendo do parasita, haverão uns sintomas, outros sintomas, formas de contaminação podem ser parecidas ou não, variando aí os problemas que podem gerar para o paciente que possui parasitose. O principal problema referente à parasitose, que geralmente não é comentado, é a diminuição na absorção dos nutrientes. E é aí que nós vemos muitas pessoas pecando, porque se você não absorve nutrientes, você vai ter deficiência desses nutrientes. E os nutrientes são importantes para todas as funções do organismo. De uma forma resumida, para que vocês entendam um ciclo, todo parasita possui um ciclo de reprodução, um ciclo de contaminação para o hospedeiro. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa entra em contato com um alimento contaminado, onde não tem saneamento básico, ou até mesmo quem vai no supermercado e não lava as frutas, não lava as verduras, podem estar consumindo algo que esteja contaminado e aí acaba ingerindo ovos desse parasita. Lá no nosso intestino, esses ovos se depositam. E aqui eu chamo a atenção para pessoas que possuem um biofilme intestinal, que é uma crosta que acaba ficando ali no nosso intestino, que impede a absorção dos nutrientes e ainda acaba ajudando a fixar toxinas, a fixar micro-organismos e parasitas ali no intestino. Isso só acontece para quem tem biofilme? Não necessariamente, mas é só um alerta que eu tenho aqui para chamar a atenção, né? Algumas pessoas ouvem falar sobre biofilme intestinal, não sabem o que é ou o que afeta na saúde. Aqui está uma das situações que o biofilme intestinal pode estar impactando na sua saúde. Então, ali o ovinho do parasita, ou os ovinhos, geralmente não é apenas um que é ingerido, mas enfim, ele passa no estômago e a casca dele, ela suporta grandes níveis de acidez, então ela acaba não matando esse ovo e ele acaba se fixando ali no intestino. Quando ele chega ali no intestino, se ele fica parado, se ele não vai embora, não é excretado, ele acaba eclodindo. Quando ele eclode, sai a larvinha e ali está o parasita, para ficar sendo alimentado pela alimentação que nós consumimos. Então o parasita ele se alimenta por onde? Pelo que nós ingerimos, né? O resto que vai chegando no intestino ele vai consumindo. Geralmente já são os micronutrientes e ele acaba então se alimentando disso. E aí já temos uma questão de sintomas, porque o paciente que não tiver uma absorção aí de B12, não tiver uma absorção de vitamina D, não tiver uma absorção de zinco, não tiver absorção de selênio, todos os minerais e vitaminas, todos os nutrientes, vai estar criando o seu bichinho, né? Seu bichinho de estimação aí, que pode passar despercebido por anos e ainda por cima vai estar deficiente dessas vitaminas, desses minerais. E aí o que acontece? Começa aí a desenvolver alguns problemas de saúde. E problemas, sintomas simples, como perda de memória, pode acontecer de ter fraqueza nas unhas, no cabelo, pode acontecer de ter fraqueza muscular, pode acontecer de ter náuseas, vômitos, constipação, enfim, muitos são os sintomas. Meu Deus, Vivi, eu estou com esses sintomas, então eu tô cheio de bichinhos. Não, calma que também não é isso. Não é que se você tiver esses sintomas, está indicando necessariamente que você tem uma parasitose.
parasitose. Mas é uma das situações que podem estar envolvidas nisso e que você deve estar atento, sim. Deve estar atento, deve levar isso a sério. Isso não acontece só para as pessoas que não possuem saneamento básico nas suas casas, por exemplo. Nós geralmente falamos, né, que pessoas em condições precárias sofrem mais com isso. É verdade. Mas isso não quer dizer que nós estejamos livres disso. Aqueles que não estão nessa situação precária de saneamento básico, de higiene, não vão ter nunca uma verminose ou uma parasitose. E aqui eu quero chamar uma atenção porque nós estamos numa evolução para o uso de suplementos, de vitaminas e minerais. Então veja a importância de entender a causa dessa deficiência de vitamina e mineral. Por quê? Se você estiver com a deficiência de uma vitamina ou de um mineral, você vai suplementar. Mas se essa causa dessa deficiência for verminose ou parasitose, você vai estar só entregando para esses parasitas suplemento para que eles cresçam mais e se reproduzam, não é mesmo? Porque você não vai conseguir absorver. Você não vai ter uma boa absorção, mesmo suplementando, se você tiver parasitas no seu intestino. Então, em muitos casos, para você profissional que está me assistindo agora, é importante investigar se esse paciente não tem uma parasitose para depois sim começar a suplementar, tá? E isso tem que ser entendido também. Ah, estou fazendo a suplementação do meu paciente, não está tendo resultado? Opa, então deixa eu investigar primeiro se ele não está passando por uma parasitose, porque daí ele não vai absorver mesmo, vai ser só gasto de dinheiro para os suplementos. A primeira frase aqui que eu quero chamar a atenção, que tem que ficar entendido é: muitas vezes, antes de suplementar, é necessário desparasitar. Isso não quer dizer que todos os pacientes vão precisar nessa ordem, mas alguns vão, então o profissional tem que estar atento a isso. E como eu estava falando anteriormente do ciclo dos parasitas, que todos possuem um ciclo, aquele ovinho lá no intestino que eclodiu, ele pode ir além. Geralmente, a presença de parasitas no intestino vai gerar o quê? Uma inflamação. Sim, a famosa inflamação. Quando ocorre uma inflamação que perdura por um tempo prolongado, geralmente é assim com parasitas, pode acontecer desse intestino acabar se inflamando ao ponto das células se afastarem um pouco mais, causando aquela hiperpermeabilidade intestinal. Se essas células se afastarem um pouco mais, entre elas pode acontecer de passar alguns parasitas. Eles podem passar pelo intestino e atingirem a corrente sanguínea, viajando através da corrente sanguínea para outros lugares. Então, existem situações de parasitoses que levam o paciente a desenvolver, por exemplo, problemas pulmonares, porque lá no pulmão chegou algum verme, algum parasita e está alojado lá causando problemas respiratórios. Em outros casos, a parasitose é tanta, aí sim nós vemos mais em regiões que não possuem uma higiene adequada, mas isso pode acontecer até mesmo em crianças, que a parasitose é tanta que causa uma obstrução intestinal de tantos parasitas e vermes que estão naquela região, sendo necessária, muitas vezes, uma remoção cirúrgica. Então veja como é interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, porque nós estamos falando sobre uma coisa simples. Verminoses, parasitoses são quadros clínicos comuns e muitas vezes não são levados a sério. Então, sim, um ponto interessante, importante, que deve ficar entendido, que deve ficar gravado na cabeça de vocês, é higiene em primeiro lugar. Busquem sempre lavar as mãos, mesmo quando não parecer que ela está suja. Ah, mas ela não está suja a olho nu, mas está cheio de bactérias, de micróbios, de micro-organismos. Você está encostando em várias coisas ao mesmo tempo. Outro ponto, lave bem os alimentos. Tá? Você gosta de consumir frutas, verduras? Lave eles bem. Não é deixar de comer por medo de estar contaminado. Lave. Antes de cortar, por exemplo, um mamão, antes de cortar uma maçã, lave bem a casca, passe um detergente ao redor, lave com água corrente, né? Esfregue com um pouco de detergente, depois enxague bem, porque não é ingerir também o detergente não faz bem. Então, lave bem com água corrente, lave várias vezes e aí sim corte, porque o ato de cortar ou de descascar, através da própria faca, você pode estar colocando os micro-organismos, os parasitas que estão na casca, para dentro da fruta onde você vai comer depois, tá? Então isso também tem que ficar entendido. E outro ponto, que aqui eu não quis falar apenas de um parasita em questão, mas num geral. Outro ponto é cozinhe os alimentos, tá? Alimentos crus, eles podem sim, se estiverem contaminados, você vai entrar em contato com, possivelmente, né? Pode entrar em contato com micro-organismos e parasitas, né? Vermes daquela carne específica. Então, por exemplo, a carne de porco, de boi crua, que algumas pessoas gostam bastante, ela pode sim ser um meio de contaminação da tênia, por exemplo, que é um verme bem conhecido também desses animais. E sim, infelizmente, né, nós sabemos que também o sushi ele pode estar contaminado. Então, sempre bom verificar de quem você vai estar comprando o sushi para quem gosta,
né? Eu falo isso porque eu também gosto, então também corro esse risco. Existem alguns parasitas do peixe que, quando ingeridos crus, eles podem invadir o nosso corpo e ficar ali presos, causando sintomas. Mas isso tudo pode ser diminuído com a desparasitação de tempos em tempos. Existem pessoas que não fazem desparasitação desde a infância. E isso é um pecado, porque pode estar contaminado e ter sintomas aí que são culpas de parasitas. Existem alguns medicamentos conhecidos que são antiparasitários e que podem ser utilizados, mas, claro, devem obedecer à indicação, à posologia, né, a quantidade e a frequência utilizada que contém na bula ou a que o médico indica para você. Porém, existem formas de fazer desparasitação também de forma natural. E eu vou dar aqui alguns exemplos, como o uso de óleo essencial de gengibre, cravinha, nogueira negra, entre outros, né? Isso tudo junto, separado, misturado com outras ervas, com outras propriedades naturais, outras substâncias naturais que ajudam a desparasitar. Mas, aqui chamando uma atenção, claro que assim como os medicamentos, a parte do uso do natural também tem que ser feita com cautela. Não são todas as pessoas que vão poder fazer uso. Por exemplo, gestantes, quando vão desparasitar, tem que ter um cuidado muito grande, porque tudo que será feito na gestação pode impacta diretamente no bebê. Então, cuidado, tá? Cuidado, busquem profissionais para acompanhar se você é gestante ou se você já tem alguma doença instalada no seu corpo. Sempre faça com acompanhamento médico ou de algum profissional da saúde que esteja habilitado a te ajudar na desparasitação. Nós sabemos que os medicamentos antiparasitários, eles são vendidos sem receita, eles podem ser ingeridos, tem lá na bula, geralmente funciona de forma tranquila, mas para quem já está passando por algum quadro clínico ou está gestante, então que é por um período curto, mas todas as escolhas devem ser feitas com cautela, então sempre utilize o acompanhamento de algum profissional da saúde para não se arrepender depois. Agora estou curiosa, me conta aqui nos comentários se você costuma fazer uma desparasitação por ano, quantas vezes você faz, qual a frequência, ou se faz muito tempo que você não faz desparasitação. Isso é uma questão bem importante que pode estar impactando a sua vida. Espero que essa mensagem tenha ficado bem entendida. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.